lição é tão difícil é perdoar. Como é difícil perdoar. Alguns até têm facilidade, outros vão morrer sem perdoar. Outros vingativos. E nós estamos estudando a oração ensinada por Jesus, Pai Nosso. E agora chegamos a esse tema: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Vamos orar, né? Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, nós queremos abrir o nosso coração esta manhã e aprender, Deus, um pouco mais de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar. Ajuda-nos, ó Deus, a amar o nosso próximo, mesmo aquele que tem nos feito mal. Em nome de Jesus. Amém. Bem, a nossa revista, ela começa com alguns fundamentos e diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E aí o autor colocou aqui, Colossenses 3,13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Eu lembro de um testemunho que o pastor, ele contando lá na sua palestra, que havia um membro da sua igreja muito endividado com um certo banco, um dos maiores bancos do Brasil, né? Banco privado. Não vou falar o nome do banco, porque senão o dono pode saber, né? Aí, ele tinha uma dívida imensa com esse banco, esse membro. E o testemunho dele é que ele começou a orar, pedindo a Deus que ele não tinha como pagar essa dívida. E em dado momento, o banco liberou um perdão para ele. Eu já fiz essa oração, mas não funcionou. Né? Ele se deu bem, foi agraciado. Né? Interessante. A gente não sabe, né, o valor da dívida, só mesmo o testemunho que ele deu lá na sua igreja. Né? Por quê? Porque nós vemos que ter uma dívida perdoada é sensacional, gente. Uma coisa maravilhosa. Não tem jeito. Emocionante. E o autor da lição, ele fala justamente a respeito disso. Jesus ensinando esse tema para os discípulos, e por extensão está nos ensinando até hoje, ele sabiamente queria passar para nós que nós devemos amar o nosso próximo, independente de qualquer coisa. E aí na introdução da revista, diz: gostamos quando recebemos o perdão de uma dívida. Afinal, ninguém se alegra ao receber uma cobrança, quanto mais sabendo que o valor é astronômico.
e que não tem os recursos necessários ou a possibilidade real de pagá-la. No primeiro verso que fundamenta esta lição, os discípulos estavam sendo instruídos por Jesus, quando, então, ele fez um paralelo com o grande perdão de Deus, apresentando uma expectativa. Se buscamos o perdão dele, precisamos estar dispostos a perdoar aquele que nos tem feito injustiças. Então, o ensinamento básico é esse. Deus perdoa você se você perdoa o seu próximo. Do contrário, não. Isso gera até uma polêmica, né? Porque o pessoal só visa a misericórdia de Deus. E aí acha que não, que Deus vai perdoar, mesmo que ela não perdoe o seu próximo. Né? Bem, deste modo, Jesus então vinculou, né, o perdão dos nossos pecados pelo Pai ao perdão que precisamos exercer àqueles que pecam contra nós. Se entendemos que fomos perdoados por Deus, é necessário que também tenhamos o desejo de perdoar. Aí entra o apóstolo Paulo, dizendo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha que coisa, hein? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ou seja, se realmente Cristo habita em nós, o perdão ao nosso próximo será uma consequência desta comunhão. Olha só que bacana. As pessoas que têm dificuldades de perdoar, e não são poucas, né? Elas talvez ainda não tenham um bom relacionamento com Deus. Gosta de Deus, ama a Deus, respeita a Deus, mas não segue os seus preceitos. Quer dizer, são diferentes, né? A gente pode gostar do nosso papai, amar o nosso papai, mas somos desobedientes a ele. E aí a coisa já complica. Um filho, né, desobediente ao pai. Estou falando do pai terreno, né? Físico, né? A gente ama. Eu lembro que na minha época de garoto, e nunca esqueci isso, né? E numa discussão lá na rua, depois de uma bola, de uma pelada, aquela coisa toda, e o meu amigo, né, fomos criados juntos, e ele discutiu com o pai, no futebol, e deu uma surra no pai dele. Olha só. Na rua, no meio de todo mundo, o cara batendo no seu próprio pai. Isso nunca me saiu da memória, porque eu não podia nem olhar de cara feia para o meu pai, imagine agredi-lo. Então você vê, ele deixou de amar o seu pai, deixou de obedecer o seu pai, agrediu o seu pai. Então, não dá para caminhar juntos, né? Não dá para ter essa comunhão. E essa relação, esse vínculo que Jesus faz, do perdão de Deus, do nosso perdão, é justamente isso. É a comunhão. Quanto mais próximo eu estiver de Deus, mais facilidade eu vou ter de colocar isso em prática. Amém? Se eu me distanciar de Deus,
fica mais difícil. Então, essa é a fórmula. Se aproximar de Deus, né? Cada vez mais, para chegar a esse estágio de perdoar. Traição. Pô, uma coisa muito difícil de perdoar. Pô, mas fulano era meu amigo e me traiu. Mas, gente, é só amigo que trai mesmo. O cara está lá em São Paulo, ele mora lá em São Paulo, eu não conheço, ele vai me trair? Não. Quem vai trair é aquele que está junto da gente. Está caminhando. Essa é a grande realidade. Então nós temos que, né, atentar para isso, estar preparado para isso tudo. Mas a traição, você viu o exemplo do próprio Judas Iscariotes. Poxa, ali com Jesus, aprendendo, né? Quer dizer, aprendendo, não aprendeu nada. Aprendeu nada. E aí, de repente, traiu o mestre. Puxa vida, caramba, tanta gente para trair ali, né? Traiu logo Jesus. Quer dizer, foi um sofrimento muito grande para Jesus. Jesus até, né, comentou para que houvesse arrependimento, mas lamentavelmente não houve. E aí, então, nós vemos aqui Paulo falando, né, que ele tem uma experiência muito bacana, porque Cristo vive nele. Olha a comunhão, gente. Eu quero chegar a esse estágio aqui, né? E Paulo fala para a gente, mas Cristo vive em mim. Aleluia, né? Que estágio gostoso da gente poder abrir mão, né, das nossas coisas, das nossas necessidades, para que Cristo viva em nós. Que a gente seja exemplo lá fora, né, que as pessoas possam ver Jesus em nós. Isso é fundamental. Deus seja louvado por isso, né? Então, se não perdoamos ou não quisermos perdoar, entre parênteses, o perdão de Deus está ameaçado e podemos ser enquadrados como hipócritas. Como podemos suplicar e querer o perdão do Pai se não estamos dispostos a perdoar? Paulo estava afirmando que, se não queremos perdoar, Jesus não vive em nós. Olha como é pesado isso, gente. Olha como é difícil isso. Olha como é ruim de aceitar isso. Porque hoje é tão fácil falar o nome de Jesus, né, o nome de Deus, e viver alheio a tudo isso. Viver uma vida dissoluta, uma vida largada, mas a gente aprendeu a falar o nome de Deus, a falar o nome de Jesus, né? É igual aquele, né? Deus te abençoe, né? Lembra disso? Antigamente era benção, né? Benção, mãe. Benção, pai. Aí, ó, Deus te abençoe. Aí depois melhoraram, botaram bênção, né? Mas bênção é muito mais fácil, né? Oh, bênção é muito mais fácil, né? Botar tio, ó, complica tudo, né? E eu sempre fui cismado com esse negócio, né? Meus filhos não aprenderam a me tomar a bênção, né? Lá em casa eu não ensinei esse princípio, estou confessando aqui o meu pecado. Tá bom? Para que você me perdoe, né? Por que que não? Né? Porque eu entendo o seguinte: quem é que tem essa capacidade de abençoar alguém? Então eu, desde o princípio, pensava assim, né? Como uma pessoa que não conhece a Deus, ela fala para meu filho, para alguém
Deus te abençoe. Que Deus que essa pessoa serve? Viu? Eu sei que o meu Deus é um Deus abençoador, mas eu não sei o Deus de outras pessoas. Então, por isso que eu sempre tive uma cisma, né, com esse Deus te abençoe, que às vezes é muito vago, muito vazio. Agora, nós pais, né, nós abençoamos porque conhecemos o nosso Deus. Aí é mais fácil. Então, já pedi perdão, agora me perdoe. Você nunca vai ver o Adriano, a Adriana, falando, benção, pai. Né? Porque não aprenderam isso. Nem sei se os filhos dele tomam a benção. Né? Por quê? Porque a bênção que eu dou para os meus filhos é diariamente estar orando por eles. Essa é a bênção. Né? E Deus os abençoa. Né? Bem, o pré-requisito lá na página 56, para o perdão de Deus em nós, não é o arrependimento dos outros, entre aspas, e sim o nosso. Olha só que legal. Um coração quebrantado e contrito, pronto para ser tratado e disposto à mudança, é aquilo que o Senhor deseja encontrar. Precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, abandonando as coisas que têm atrapalhado a nossa comunhão com Ele. Quem vive preso em situações que ocorreram no passado, ainda não entendeu o perdão do Senhor. Afinal, perdoar é exercer a misericórdia e o amor, tal como Deus fez conosco. 2 pontos. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Gente, que coisa maravilhosa. Então você percebe a promessa de Deus, que Ele não vai lembrar dos seus pecados. Por quê? Porque você se arrependeu, colocou aos pés dele, né? E vive uma nova vida. E essa vida que você vive é aquela vida tentando acertar. Né? Porque a nossa vida é assim. A nossa vida é tentando acertar, tentando agradar a Deus, tentando fazer a vontade de Deus. Por que tentando? Porque é complicado fazer. Então, se você tem o coração contrito, quebrantado, para tentar, pelo menos, Deus fica muito feliz com isso. Então, nós temos que entender esse tema, né? E a ligação é o amor. Quando eu amo alguém, eu vou ter facilidade de perdoar. Do contrário, não. Eu peguei até um texto aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 32, né? Nem separei a versão nossa, que diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Interessante, né? Então você vê a ligação, né? E mais uma vez lembrando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi, né, um cara privilegiado. Recebeu do Espírito Santo várias revelações para que a gente hoje esteja aprendendo com ele. E quando ele diz isso, né,
Deus quer que você perdoe, reafirma isso, né? Isso é para que a gente se anime. Que a gente saia daqui hoje, né? Como eu costumo dizer, ligar para aquela pessoa que você não consegue perdoar e conversar com aquela pessoa. Eu fiz uma série aqui sobre perdão há muitos anos. E é incrível, gente. A força do perdão e a força do não perdoar. Eu tive pessoas aqui curadas através desse estudo sobre perdão. Pessoas que alcançaram a vitória na sua vida, no seu físico, no seu emocional, com essa série sobre perdão. Então é um tema fundamental. A Bíblia toda fala sobre isso. A gente precisa entender isso, a gente precisa aprender isso para colocar em prática, né? Então, vamos aproveitar. Aquele que nos perdoa, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos 8, 33. Está vendo? E também intercede por nós. Que bom, né? Paulo questiona e indaga: quem pode se levantar para nos acusar, separar ou condenar? Só aquele que enviou o seu próprio Filho por amor a nós é que poderia realizar tal feito. Então, para que a sua justiça fosse feita, ele enviou o seu Filho para nos justificar e nos perdoar de todo o pecado. O perdão de Deus produz em nós a liberdade que ele propõe, não existindo mais acusação ou cobrança, pois ele pagou o preço por nós para que tivéssemos comunhão com ele e com os outros. Olha que coisa interessante, né? Porque de fato os acusadores sempre se levantarão. Não tem jeito, né? Pessoas acusando você porque você falhou, porque você errou. Eu costumo dizer, desenterrando mortos, né? Houve um problema na sua vida familiar, e aí tem 10, 20 anos. De vez em quando alguém desenterra aquele negócio. Oh, meu Deus do céu. Aí eu falo, para de desenterrar mortos. Né, Cássio? Aí, tá vendo? Tá vendo? Esse é o Cassinho. É isso aí, tá vendo? Mas é isso mesmo, de fato, né, há uma cobrança muito grande, né? O nosso histórico, né, lamentavelmente, e as pessoas ficam cobrando. Eu lembro que quando eu me converti, já contei isso aqui umas 50 vezes, né? Porque 30 anos aqui contando história não é mole não, né? E como eu era, né, muito pipa voada, né? Era todo doido, não igual a Cássio, né? Mas bem doido, né? E aí, caramba, eu me converti. Encontrei Jesus. E agora? Como convencer as pessoas
que eu me converti. Eu achava que tinha que convencer. E aí, quando eu fui passar pelas águas, marquei o batismo, aquela coisa toda, né? E fiz um convite e passei lá na Light, né? A empresa que eu trabalhava, para mais de 110 compradores, auxiliares. Correu o meu convite. A gente tem lá uma circular, né? Toda empresa tem, né? Empresa grande tem a circular com o nome de todo mundo. Aí grampeia lá o convite e circula. Alguns olhavam assim e falavam, ah, não acredito. O Ailton, agora crente. Está vendo? Mas eu fiz questão, naturalmente, a minha vida já estava mudada, já tinha parado de beber, de fumar, né, de tantas outras coisas. E aí, então, eu juntei o convite para reforçar. Gente, não foi ninguém no meu batismo. Caramba! Poxa, se fosse um churrasco, ia todo mundo, né? Não foi ninguém. Eu falei, caramba, eu acho que parece que o pessoal nem leu. Né? Mas não, gente. O importante foi a mudança. O importante foi o pedido de perdão que eu fiz a Deus. Deus me perdoa, né? Os meus erros, as minhas falhas. Tudo isso aí. E Deus então começa a mudar a sua vida. É por isso que nós nos tornamos uma nova criatura. Por quê? Porque é uma trajetória diferente. Uma trajetória nova. Surpreendente. Mesmo quando chega um assunto desse. Porque você pensa, né, que já está pronto, aquela coisa toda, mas quando chega agora, eu tenho que perdoar fulano. Aí estanca aquele negócio, né? Aí começa a rever os conceitos. Começa a ver, a estudar o que é o perdão, afinal de contas. Mas Deus perdoou você. A ponto de você passar pelas águas. Confirmando ali a sua profissão de fé. E aí você pode imaginar o trabalho de Deus. Como é árduo. Para ir trabalhando, né? Moldando você de acordo com a vontade dele. E é isso que nós precisamos nos entregar a Deus, nos colocar em suas mãos para que Ele possa nos moldar. A gente não pode mais fazer, né, a nossa vontade, a gente precisa aprender a fazer a vontade de Deus, amém? E é isso que Paulo naturalmente explica para nós, a gente precisa viver Cristo. A gente sai para um evangelismo, né? Visita aí 400 casas. Caramba, isso é inédito nos dias de hoje. Por quê? Porque até o evangelismo está acabando, gente. Estão acabando com tudo. Então, quando você tem coragem, né? Porque tem que ter coragem. Tem gente que não tem coragem de evangelizar. Eu sempre gostei de evangelizar. E os lugares que eu mais gostei, né? Sempre gostei, né? São os bares. Os botecos. E evangelismo, eu adorava entrar no bar, porque eu vim de lá. E pegar aqueles caras bêbados, né? Já chapados. E dar um folheto e ele amassar, jogar na tua cara. Ah, sabe que legal? Oh, que bacana. Eu nunca fiz isso. Sempre aceitei, né? Acho que é porque minha mãe foi evangélica, né? Então eu tinha um princípio. Né? Não era... Eu não
não era evangélico, mas eu tinha um princípio. Então, todo folheto que eu recebia na rua, eu dobrava, nem lia, mas levava para casa direitinho. Não tinha um medo de jogar fora. É um princípio. Agora, teve uns caras que já amassaram e jogaram na minha cara. E eu saí alegre da vida. Não briguei, não apanhei, né? Saí fora. Mas era o ambiente que eu mais me identificava. Por quê? Porque eu vim de lá, eu sei o que é isso. O cara está precisando ali tomar uma, né? Não, está precisando de Deus, pô. Eu descobri isso, eu tenho que passar isso para ele. Tem que mostrar isso para ele. E quando você faz isso, você automaticamente está amando essa pessoa. Quando você evangeliza, você está amando o seu próximo, sabia? Porque hoje você está aqui fruto de algum evangelismo, de algum convite. Amém? Eu estou aqui fruto disso. Então eu preciso dar essa oportunidade a outras pessoas. Porque a Bíblia diz que eles lá fora, eles estão presos. O valente prendeu as pessoas lá fora. Se a gente não for resgatar essas pessoas, não funciona. Mas vamos voltar para a revista, né? O perdão de Deus produz em nós a liberdade que Ele propõe. Não existindo mais acusação ou cobrança. Está vendo? Quando tua mulher lembrar, tu fala para ela, tá? Pois Ele pagou o preço por nós, para que tivéssemos comunhão com Ele e com os outros. Bacana. No grego, há duas palavras que são usadas para se referir ao perdão. Afemi, que significa deixar de lado, e apolu, né, que significa libertar. Então você vê, né, o cara botou até aqui no latim também, né, para explicar a necessidade que é, né, no grego, no latim, no português, enfim, é perdoar. Nós estamos aqui hoje aprendendo, né, a perdoar. Diariamente devemos liberar rancores, presta atenção nisso, e ressentimentos que obstruem o amor de Deus em nossas vidas. O perdão nos permite superar essas barreiras e desfrutar de relacionamentos saudáveis com Deus e com os outros. Quantas pessoas nós conhecemos que são amarguradas? Horrível. A gente identifica a pessoa amargurada só na conversa, só no olhar. Normalmente, pessoas que não conseguem perdoar e levam aquela amargura. Eu lembro de um amigo meu, e ele se encantou por outra mulher e foi embora. Acabou com o relacionamento, com a família, e foi viver uma outra vida. A esposa dele, que foi, né, na época, foi criada comigo, lá em Madureira, passou 30 anos, 35, 40, e ela acreditava que ele ainda voltaria. Ela morreu,
foi embora e ele não voltou. Está vendo? Sofria uma amargura, uma tristeza pelo abandono, pela traição. E a dificuldade de aceitar. Né? Não, vai voltar. Vai se arrepender, mas não se arrependeu. Eu não sei como que funciona esse negócio. Mas eu sei que ela sofreu muito. A vida toda. Criou os filhos sozinha. Né? Com a mãe. E o cara foi lá. Viver a vida dele. Né? Então, lamentavelmente, isso acontece. Né? Ação de perdoar, de doar. Ou seja, você renuncia ao seu direito de cobrar e libera a pessoa da sua dívida ou pena, doando e liberando a cobrança. Tudo isso sem mágoa, afronta ou qualquer outro tipo de sentimento. E aí, ainda analisando a página 56, o maior exemplo vem do Senhor, que se colocou em nosso lugar, perdoando as nossas transgressões, nos dando a condição de reproduzirmos esse gesto aos outros. Tínhamos uma dívida impagável, e ele foi enviado para pagá-la por nós, para se doar e cancelar o escrito de dívida, escrevendo sobre ele tetelestai, viu? Que quer dizer, está consumado, totalmente pago ou dívida cancelada. Havia uma senhora numa igreja, não nossa, né? Então você vê a ligação, né? E surgiram umas erupções nas suas mãos. E aquilo inflamava. E aí então ela procurou o pastor e falou para o pastor: pastor, estou com esse problema, queria que o senhor orasse por mim e tal. E o pastor começou a orar por essa senhora, para que Deus curasse suas mãos. E num certo momento, Deus falou com o pastor. E aí ele chamou a irmã e perguntou à irmã o seguinte: a irmã tem alguma pessoa que não consegue perdoar? Aí ela falou: tenho. Então é isso. Começa a perdoar essa pessoa. Foi o que Deus mandou falar para a irmã. E ela chegou em casa entusiasmada e começou a orar, pedindo a Deus para que perdoasse essa pessoa. Diz o relato que ela conseguiu perdoar. E ela ficou curada. Você percebe a ligação? A doença. Tem muitas pessoas que estão doentes porque não conseguem perdoar. E não percebe também que é por isso. Essa irmã, graças a Deus, né, o pastor teve uma revelação para falar para ela. Então o estudo mostra para nós isso também.
É igual a ceia do Senhor, né? Está lá, se você, né, participar da ceia indignamente, aquela coisa toda, né? E as pessoas, às vezes, não entendem. Mas precisam entender. A palavra de Deus precisa ser entendida. Não é simplesmente a gente ouvir e vamos caminhar, não. A gente precisa viver essa palavra. Então, quando nós, né, olhamos para uma pessoa doente, quem sabe se não é justamente a falta de perdão que essa pessoa está sofrendo. Perdoados para perdoar. Aí na página 57, tópico 3. Então Pedro, a gente conhece isso, né? Aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por que Jesus usou essa matemática, hein? Aí o pessoal fica calculando, né? Quanto é que é 70 vezes 7? Para ver se já chegou lá. Dá quanto 70 vezes 7? 490? 7 vezes 7, 49. Está boada, né? Ô glória. Hã? Mas não, Jesus quis dizer que não tem limite. Você pode perdoar 490, pode perdoar 500, 1000 vezes. O importante é você perdoar. Você percebe que o ensinamento era para aqueles caras lá. Eles precisavam aprender isso. Hoje, nós precisamos aprender. Como já dissemos, não tem coisa mais agradável do que receber o perdão de uma dívida. Não tem coisa mais agradável. Ontem eu já recebi um e-mail da Light, lá em casa, dizendo que a minha conta vence dia 19. Gente, mas que pressa de pegar o meu dinheiro. Já está lembrando, já tem a conta lá. Olha, eu falei ontem para a Carla, eu sou um cara privilegiado. Por quê? Dia 18, amanhã, é o meu aniversário. IPVA da moto, IPVA do carro, a taxa de, né, licenciamento, é tudo amanhã. Olha que presente maravilhoso, gente. Eu nem sei como vai ser. Eu vou ter que escolher uma para perdoar. E pagar. O resto vamos deixar para lá. Por quê? Porque escolheram o dia do meu aniversário. Presente de grego. Então, feliz da vida. Aí 19 tem a conta de luz. Gente, não sei o que vai cortar primeiro. Mas não poderiam me dar de presente? Como o autor coloca aqui, né? Não tem coisa mais agradável. Você não pagar, né? Não precisar pagar a dívida, né? Jesus usou o questionamento de Pedro para contar uma parábola sobre dívida e perdão. Iniciando a sua resposta, mostrando-lhe o ato de perdoar está acima da lei ou de qualquer outra tradição. Jesus estava dizendo que devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. Afinal, o desafio é exercer o perdão para aqueles que nos devem e que muitas vezes estão nos prejudicando. Gente, não é difícil? Não é difícil? Você trabalha numa empresa.
Aí tem alguém doido para te derrubar. Caramba! E você lembra que você é crente. Aí tem que orar por aquela peste. Oh, desculpa, por aquele colega. Gente, é muito difícil. Muito difícil. Eu tinha um caderno de oração com o nome de alguns cidadãos, né? Que pisaram na bola comigo. Aí eu fui relacionando. Né? Caramba, isso nesses anos todos, né? Haja caderno, né? Muito caderno. Né? Aí um belo dia eu estava lá em casa e tal, embaixo de um bambuzal, uma sombra gostosa, né, de bambu, que é úmido, né? Eu estava embaixo o meu laptop. Aí eu lembrei desse caderno. Corri lá, peguei o caderno, gente, e comecei a perdoar aquelas pessoas. Eu anotava só para, não era nada demais não. E comecei a orar, um por um, pedindo perdão, perdoando. Como isso fez bem, gente? E como faz bem a gente entender isso? Então, esse é o segredo, né? E Jesus estava justamente ensinando isso. Pegou logo quem? Pedro. Né? Que tinha mais dificuldade, que era um cara mais, né? Mas ele respondeu a Jesus, perguntou se era só 7. Pela curiosidade, naturalmente, Jesus continuou falando, apresentou uma parábola, né? Jesus tinha essa qualidade, né? Por isso que eu conto umas histórias aqui também, porque, né? A gente conta uma história, a história ajuda a gravar. Aí, então, ele contou uma parábola, né? Começou dizendo que o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Trouxeram a ele um que devia o valor de 10.000 talentos. Levando em conta a unidade monetária da época, um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário valia um dia de trabalho. Ou seja, um trabalhador iria precisar de 1.000 semanas para ter um talento. Imagine então, ter 10.000 talentos, dando a entender que aquela dívida era impagável. Está vendo? Além disso, a lei dava ao rei a possibilidade de vender todos os bens daquela pessoa, além de membros de sua família e até ele mesmo como escravo. Tudo isso para saldar dívida. Dívida imensa, muito grande, impagável. Aí na sequência da parábola, aquele mesmo homem que teve todo o valor perdoado, a gente conhece essa parábola, né? Encontrou um que lhe devia apenas 100 denários. Ou seja, apenas 3 meses e uma fração de trabalho. Sem misericórdia, lançou mão do seu direito e mandou prender o outro que lhe devia tão pouco, em comparação com a sua dívida que era impagável. E a gente conhece que o rei ficou indignado com a atitude desse homem que não perdoou o seu amigo. Aí nós criticamos esse homem. Lógico, está errado. Mas a comparação é conosco. Não é do homem. É para a gente olhar para dentro de nós. Que fomos perdoados por Deus. Hoje estamos salvos. Quem está salvo, diga amém.
Amém. Graças a Deus, né? E aí? Fomos salvos, olha só. Mas nós não conseguimos perdoar. Por bem menos. Essa é a história. A parábola, para a gente entender, é isso. Não é ficar focando no cara lá que, né, devia uma fortuna ao rei, o rei perdoou, o outro, né, tinha um amigo que devia lá uma merreca. Não, isso é para comparar a nossa vida. Deus perdoou a cada um de nós. Nós temos obrigação de perdoar. É obrigação. Uma vez eu vou falar o nome dele? Não vou não. Me procurou e falou, pastor, olha só, perdi a cabeça. Falei, perdeu nada, cara? Está aí em cima do pescoço? Não, perdi a cabeça. Lá no gabinete. Uma noite. Falei, o que aconteceu? Rapaz, peguei meu vizinho e dei uma surra nele. Falei, é mesmo, cara? Que isso, cara? Mas o que aconteceu? Não, estava me enchendo a paciência e já estava meio bêbado, deve ter sido por isso, né? E aí, a coisa ficou feia. E aí? Não, agora eu estou arrependido. Isso foi essa semana, estou com a consciência muito pesada. Rapaz, eu não deveria, como um cristão, não deveria ter tomado essa atitude. E tomei. E eu queria que o senhor me orientasse, né? Eu vou lá pedir perdão. Eu falei, tu tá maluco? Tu vai lá pedir perdão? Tá maluco? Vai não. Aí ele, mas não tem que pedir perdão? Eu falei, não, tu tem que estar preparado para apanhar. Deixa a poeira sentar. Porque, gente, esse negócio de, né, a gente agride alguém, ou com palavras, ou com atitudes, ou fisicamente, e depois vai pedir perdão imediatamente, vai apanhar. Deixa a coisa acalmar. Deixa o espírito tomar conta. É? E aí ele falou, eu acho que o senhor tem razão, hein? Eu vou dar uma segurada. Eu falei, pelo amor de Deus, dá uma segurada, deixa esfriar. Né? Quando o pessoal lá da rua esquecer, né? E ele obedeceu. Passou uma semana e tal. 2 semanas, aí ele encontrou o sujeito. Cara, foram criados juntos. Que bacana, né? Aí encontrou o sujeito, aí, pô, cara, queria te pedir perdão, pô. E se abraçaram, se beijaram. Está vendo? É o momento certo, gente. Não pode ir naquele momento que, né, a erupção do vulcão, a larva caindo, não pode, que vai dar problema. Mais do que natural. Foi na hora certa. Então, fica a dica aí, né? Vai devagarinho, deixa esfriar, deixa a larva secar, a erupção passar, o vulcão voltar a dormir, tudo isso, para não causar um problema maior. Então nós temos que atentar para isso, né? Bem, precisamos valorizar aquilo que recebemos e devemos saber reproduzir cada ato de amor para com o nosso próximo, pois Deus espera que sejamos coerentes, misericordiosos. Afinal, de graça recebemos e de graça precisamos dar. Sejamos instrumentos de bênção e alívio e não de contenda. Não importa por quantas vezes ou por qual motivo o nosso coração precisa estar pronto a exercer o perdão e a misericórdia. Está vendo? Então eu acho tão simples isso. Vivendo o perdão. Levantando-se
Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão eles? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno. Vá e não peque mais. Está vendo que bacana? Aquela mulher pega, né? Aquela mulher pega no erro, provavelmente imaginava que para ela já não havia mais saída. Não existia mais perdão e nem solução até ser levada a Cristo. Ela experimentou o grande amor de Deus, o perdão e a orientação de não pecar mais. Mas naquele momento ali, tinha uma galera, né? Sempre tem, né? Dizendo: não, ela tem que ser apedrejada. Olha a misericórdia. Tem que dar pedrada nela, porque Moisés mandou. Gente, nós somos assim mesmo, né? Jesus está ali, aliviando, né? Você lembra que Jesus até ficou escrevendo lá na areia, né? Para dar tempo da gente, esse tempo importante, da gente rever os conceitos. Ela estava ali numa condição errada. Foi pega lá, erroneamente. Mas Jesus, ele catucou para que os outros pensassem também. Eu não faço isso. Mas faço outra coisa. Talvez o pecado de adultério, ninguém faria ali, ninguém vivia isso. Mas tinham outros pecados que não dava autoridade de apedrejar aquela mulher. Então eu tenho que ter esse cuidado. Eu tenho que saber analisar isso. Eu tenho que respeitar o meu irmão, porque ele entende o que é pecado. Eu fui lá na casa, né, de um amigo que trabalhava comigo. E aí cheguei lá na casa dele, ele falou assim: não, peguei minhas bermudas e dei. Falei: é sério? Peguei chinelo, dei. Mas por quê? Porque está errado usar bermuda. Falei: por que não me deu? Porque lá na igreja a gente pode usar bermuda. Brinquei com ele, porque, gente, a única coisa que eu achei, Fernando é o nome dele, né? Que de fato ele tomou uma atitude certa, foi desfazer do quadro do Vasco. Aí foi a única, que é pecado mesmo. É sério? Viu? Está vendo aí? Então, não acredito. Tem que perdoar. Começa a orar por ele. Então, gente, o Fernando tomou essa decisão porque ele entendeu lá na igreja dele, ensina isso, que não podia usar bermuda nem chinelo, só sapato, tênis, sei lá, calça comprida. Por isso que o pessoal dorme de camisa social, dorme de calça comprida, né, porque entendem assim. Agora, do Vasco não, ele está certo, tinha que mesmo se desfazer disso, que, gente, isso é pecado mesmo, né? Ai, ai. Então, muitas pessoas têm dificuldades, né? A gente precisa entender isso, precisa livrar outras pessoas das pedradas, né? Bem,
O último parágrafo da página 58 diz assim: o nosso inimigo sempre vai tentar nos apontar e nos atacar, pois ele quer minar a nossa fé, trazendo dúvidas ao nosso coração, ao que devemos contra-atacar, estando firmados em Cristo. Aquela mulher experimentou o perdão, assim como ela experimente e tenha uma vida abundante em Cristo. Está vendo? Então, aproveite, né? Que nós precisamos aprender isso. Então, essa história da mulher é uma das melhores, né? Não tem outra melhor na Bíblia para a gente aprender a perdoar. Não tem. 5. Impagável por nós, mas realizado por Ele na cruz. E está aí Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Oh, que bênção, né? O Senhor foi até as últimas consequências para cumprir o seu chamado, a sua missão. Mesmo com dores, sendo humilhado, maltratado, exposto em público, ele não recuou, se mantendo firme em seu propósito de honrar tudo o que fora dito e profetizado a seu respeito. Na cruz, o Senhor consumou pagamentos das nossas dívidas e transgressões, nos perdoando e nos dando acesso real e pessoal ao Pai, ganhando plena comunhão com Ele. Agora, a expectativa que Ele tem conosco é que passemos a reproduzir a mesma atitude para com os outros. Que sejamos instrumentos usados por Ele, a fim de que o seu amor seja conhecido através das nossas atitudes, perdoando uns aos outros. Então, perdoar, né, é também ser liberto de sentimentos que adoecem. E a gente tem aprendido muito isso, né? Que a gente não perdoa e é a gente que sofre. Por quê? Porque aquilo fica na nossa cabeça. A pessoa nem sabe. E a gente é que fica sofrendo porque a gente não liberou perdão. Então, ó, pare de sofrer, né? Libera perdão. Faz um esforço. Só com oração, gente. Só pedindo a Deus força, como essa senhora, né? Você já imaginou essa senhora olhando suas mãos? Ela tinha mais de 60 anos de idade. E vendo suas mãos feridas. E de repente ela perdoa alguém. E aí? É curada. Já falei, né? O nosso fundador da Nova Vida, ele até escreveu um livro, eu tenho esse livro, né? Perdão, o segredo da cura total. Bispo Roberto Macalester. E nesse livro ele fala a respeito disso. Ele estava doente, até o ponto que Deus falou para ele assim: vai lá e perdoa o fulano. E ele então pediu perdão,
pediu a Deus que, né, o perdoasse por não perdoar essa pessoa, e ele ficou curado. Então, olha só, esse mal que você está sentindo aí, de repente, é porque você precisa perdoar alguém. Coloca isso em oração. Vê lá no caderno, né, as pessoas que você não gosta, né, e começa a falar: Senhor, eu perdoo, né, e você será curado. Olha que bênção. Acredite nisso, né? Então, por quê? Porque adoece a alma quando a gente não perdoa, e atinge o corpo também. A conclusão diz: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se extorquir alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Lembra desse cidadão, né? Entra na minha casa. Não é isso? Zaqueu. O texto nos aponta a postura do publicano Zaqueu, que ao ser visto por Jesus e tendo-o recebido em sua casa, estendeu o seu amor e perdão a outras pessoas, decidindo em seu coração restituir aquilo que havia tirado dos outros indevidamente. Quando entendemos o grande perdão de Deus, tudo é transformado, pois nascemos de novo. E com isso, as nossas atitudes também são mudadas em novas atitudes. Esse mesmo amor que nos transforma, nos constrange, modificando as nossas vidas por completo, gera em nós uma reação de dentro para fora. Quando entendemos que a nossa dívida era impagável e que nada poderíamos fazer em relação a isso, nos vemos como privilegiados e alvo desse amor incondicional. Amém? Então, fica a dica aí, né, para a gente aprender a perdoar. Então, se você tem dificuldade, é plausível, né? Você começa a colocar em oração. Mas, como diz a oração do Pai Nosso, né, se a gente não conseguir, nós não vamos para o céu. Não vamos. Eu acredito nisso piamente. Se eu não consigo perdoar, eu não sou perdoado por Deus. E acabou. Simples assim. Amém? Vamos orar. Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse estudo, que de fato é muito difícil, mas nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo. Então, Deus, que o Senhor possa ensinar a sua igreja a perdoar, a amar o seu próximo, a obedecer os seus mandamentos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé. Então, se você tem dificuldade, amém. Se não tem, parabéns, que Deus te abençoe. E vamos que vamos. Próxima lição, deixa eu ver aqui. Não nos deixes cair em tentação. Essa é boa, hein? Eu não sei por que tem uma maçã aqui, mas tudo bem. Né? Tem uma maçã. Viu? Gente, vamos perdoar essas pessoas que estão aqui? Orar por elas, né? Levante suas mãos. Maravilhoso e eterno Deus. Estão aqui, Deus, não simples papéis, mas vidas arroladas em problemas, dificuldades, lutas. Pessoas
na justiça. Deus, que o Senhor possa prevalecer nesses pedidos. E olha, Deus, as pessoas acreditam no Senhor, escreveram aqui a sua necessidade, o seu desejo. Então, Deus, aproveita esse momento e libera a bênção sem medida, Senhor. Libera o perdão, Senhor. Libera, Deus, a cura àqueles que estão doentes, aqueles que estão aprisionados, que o Senhor possa libertá-los agora. Converter aqueles que ainda não te conhecem. Deus, que tu possa prevalecer de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, essas vidas e leva-nos, ó Deus, para os nossos lares. Que possamos, ó Deus, ter um domingo na tua presença e voltarmos à noite para te louvar e engrandecer o seu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de sair, dê um abraço nesse pecador. Que Deus abençoe você.